Paz do Senhor, turminha pré-adolescente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, que todos estejam cobertos pela graça do nosso Senhor Jesus. É com muita alegria que eu venho novamente aqui trazer essa lição, né? Dividir com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem me revelado e tem assim colocado no meu coração, tá bem? Para quem não me conhece, eu sou a Juliane, eu congrego ali na congregação do Jardim Caçula, faço parte do setor 1, com o pastor Severino, né, como presidente, e o meu pastor local é o pastor Antônio Carlos. Eu já quero também agradecer aqui ao querido amigo, né, ao querido líder ali da escola dominical, o irmão Juliano Muniz, e também a Daiane, que é a nossa secretária ali da escola dominical, que sempre tem nos ajudado muito. Um grande abraço para todos vocês, tá bom? E eu só tenho que agradecer, viu? Mas antes da gente entrar na nossa lição, vamos orar ao Senhor, vamos juntos unir as nossas vozes e os nossos corações, pedindo para que realmente o Senhor venha transbordar conhecimento no nosso coração, amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graça por mais este dia, por mais esta oportunidade, ó Pai, por estarmos aqui unidos, ó Deus querido, através do Teu Espírito Santo, toda essa pré-adolescentes, ó Pai, todos os irmãos envolvidos, que nós possamos, Senhor Jesus, estar atentos à voz do Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por perdoar os nossos pecados, ó Pai, e que possamos a cada dia, Senhor Jesus, buscar a Tua face, buscar a Tua palavra e principalmente viver e praticar a Tua palavra. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Bom, então, como é que estamos aí nesse trimestre, quase acabando? Nós vamos aí para a lição 10, né? E esse trimestre todo, para mim, foi uma bênção, assim, olhar os temas. Eu gosto muito de ressaltar isso, que o nosso material, ele é muito abençoado, ele é muito bem elaborado. E a gente só tem a ganhar, né? Aprendendo aí sobre os dons espirituais e os frutos do Espírito Santo. Isso é uma bênção. Para quem tiver aí com vontade de aprender mais, a escola dominical é o lugar certo e você está no lugar certo, porque a gente aprende muita coisa. Eu mesmo muitas vezes li a lição e aquilo que eu tinha ouvido falar um dia, a lição acabou tirando a minha dúvida. E então, nunca é tarde. Se hoje é o seu primeiro dia na lição, não importa. Volte ali os outros domingos, vejam aí as lives dos irmãos, está tudo disponível no YouTube. Peça para o seu líder, peça para o seu coordenador e ele vai te mandar. Eu acho que vale muito a pena vocês reverem todas as aulas, porque todos os temas foram ministrados por cada irmão diferente e temos todos esses irmãos aí, são uma bênção. Eu mesma assisti algumas aulas e fiquei assim, sabe, muito agradecida mesmo de ter visto como que os irmãos colocaram um pouquinho lá a sabedoria do Senhor nesta lição, né? E hoje a nossa lição vai falar sobre o dom de interpretar as línguas. E é um assunto super atual, embora muitas vezes, talvez num culto, num lugar ou num avivamento, você não conseguiu entender o que estava acontecendo ali, né? Talvez você tenha tido assim um momento de dúvida e e aí você faltou assim aquele conhecimento mesmo. E você pode ter falado assim, igual que meu irmão Paulo falou domingo passado, né? Poxa, entrei no lugar, eu ainda não era crente, entrei na igreja, achei estranho aquele povo falando em línguas, né? Mas ele entendeu que já foi o mover de Deus levá-lo para a igreja. E depois, com a experiência dele, ele entendeu e ele sabe, né? Ele soube assim discernir e ver o que estava acontecendo naquele momento. E o dom de interpretar as línguas, ele é muito importante. Ele precisa, assim, ser muito bem avaliado. E nós vamos aprender tudo hoje, primeiramente, na palavra de Deus. O nosso texto bíblico se encontra realmente ali em 1 Coríntios, que é a nossa base, né? 1 Coríntios 12. E hoje eu quero ler com vocês aí os versículos 29 e 30. Então você pega a sua Bíblia, vamos aí folheando,
olhando aí o que Deus tem para nos mostrar. Vamos lá? Então vamos assim. A palavra de Deus diz no versículo 29. Portanto, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Nem tem todo o dom de curar? Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Que tudo, de tudo um pouco, alguma coisa cada um tem. Então, a gente já falou aqui outras vezes que o irmão que às vezes tem o dom de curar, ele não tem o dom talvez de ensinar. O dom de profecia, ele não tem o dom de interpretar. Então, a gente precisa, assim, buscar realmente da parte de Deus essas variedades dos dons, essa afinidade com o Espírito Santo, né? De você buscar aquele dom que o Senhor tem reservado para você. E não pense que você, porque é pré-adolescente, que Deus não vai te usar não, viu? Eu quero te dizer que Deus, ele usa sim. Ele usa criança, ele usa pré-adolescente, e eu já vi muitas vezes pré-adolescentes entregando a mensagem, revelando ali, interpretando ali o que o Senhor queria dizer. E nós vamos entender todo esse contexto, tá bom? Então, olhando para a lição de vocês, a gente tem vários pontos para destacar, tá? O primeiro ponto é vamos conhecer um pouco mais de Deus, saber realmente o que é a ação do dom de interpretação de línguas, né? A sua lição aí nesse tópico fala assim, eu gostei de destacar uma parte. Ele fala assim, que o dom de interpretação de línguas é um complemento da ação do dom de variedade de línguas, que transforma uma experiência espiritual. Lembram que eu falei para vocês que o dom ele foi feito para vivificar a igreja, para edificar, para falar com o coletivo? Então, assim, é necessário que o dom de variedade de língua seja acompanhado pela interpretação, porque com certeza tem uma mensagem de Deus ali para todo o povo da igreja. Lembre-se que você, eu, a nossa igreja, nós somos um corpo de Cristo. Então, quando você está na sua igreja local, nunca se esqueça que você é o corpo de Cristo, você faz parte daquele corpo. A igreja é o coletivo. A igreja tem várias famílias, a família tem várias pessoas, então essa coletividade é que traz a mensagem, né? Pensando nessa coletividade, é que a mensagem do Espírito Santo vem para completar o dom de variedade de línguas, tá bom? Então é necessário que a gente entenda que Deus não quer falar só com uma pessoa. Lógico que às vezes a gente vê alguns casos específicos, mas a interpretação em si, ela é uma mensagem coletiva e ela faz bem, ela é necessária para toda a igreja, para ela talvez despertar, para ela receber algo da parte de Deus, uma edificação, né? Isso é tão bom, isso é tão importante e a gente cresce, né? Às vezes, como ele disse aqui, né, é um complemento. Então, essa experiência coletiva, ela rompe o individualismo. Se você, de repente, está ali no grupo de adolescentes, de pré-adolescentes, e vê o teu irmão sendo usado ali do lado, ore naquele momento para que Deus levante uma pessoa que interprete aquelas línguas, né? Que interprete aquele momento, porque com certeza a palavra ela vai falar para todos, não vai falar só para um, né? E a gente vai crescendo, a gente vai melhorando, a gente vai observando o que o Espírito Santo quer falar para a gente. Então é muito importante mesmo que essa interpretação seja sempre voltada para o coletivo. E é tão interessante que Paulo, quando ele escreveu, né, a carta aos Coríntios, ele sabia que na igreja primitiva tinha muita união, eles eram muito unidos, eles tinham uma forte comunhão entre eles. Tanto é que em Atos 4:32 fala sobre isso. Vamos lá ler Atos 4:32. Vamos voltar um pouquinho.
folheie aí sua Bíblia, com muito carinho, com muito cuidado, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, lá no capítulo 4 de Atos, o versículo 32. Fala assim, olha. E era um só coração e uma... E era um o coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então, o que estava acontecendo aqui nessa época? Que a igreja era muito unida, os irmãos estavam sempre ali um com os outros ajudando. E não existia tempo ruim ou bom, porque a palavra de Deus diz para nós nos alegrarmos com quem se alegra. E também diz a palavra de Deus que nós também choramos com aqueles que choram. Eu já presenciei muitas coisas ruins dentro da igreja e muitas coisas boas. E houve muitos momentos que o irmão estava passando uma necessidade e vários irmãos se compadeciam e ajudavam aquela pessoa, né? E também tinha um momento de alegria. É muito bom quando a gente vê um colega nosso, um amigo de escola que seja, ou até o nosso amigo da igreja, eles tendo algo de bom, eles recebendo uma bênção, recebendo alguma coisa, que eles fiquem alegres. E você também acaba sendo contagiado por essa alegria, né? Mas e quando vem a tristeza? E quando vem uma perca, né? E quando de repente você tem que acompanhar uma família de uns colegas seu, por exemplo, de um adolescente que perdeu o pai ou perdeu a mãe. Não é triste isso daí? É muita tristeza. E isso faz a gente refletir a nossa vida, né? Porque a gente acaba chorando com aquele que perdeu. Mas aí, no mesmo momento, a gente olha e fala assim, poxa, eu também tenho minha família, meus pais estão vivos, estão aqui comigo, mas e aquele colega que perdeu o pai e a mãe, ou a mãe, né? Isso é muito triste. E a Bíblia nos ensina a nós nos alegrarmos com os que se alegram e a chorar com os que choram. E isso faz parte do nosso caráter cristão, porque Deus coloca no nosso coração uma atitude de reconhecer que o nosso próximo precisa da gente. E às vezes faz falta essa empatia, né? Essa vontade de se compadecer do nosso próximo. Nunca, lembre-se sempre disso, nunca se vanglorie ou dê risada quando uma coisa ruim acontece do seu lado. Ou se alguma coisa boa acontece, você sai bravo, você sai triste, você sai amargurado. Não. Peça sempre para o Senhor mudar isso em você, para o Senhor Jesus trocar esses sentimentos em você por coisas que realmente agradam ao Senhor e que vai te fazer muito bem. Isso eu posso te garantir. Quando a gente se alegra, quando a gente consegue assim ajudar o nosso próximo, quando a gente vê que eles estão em dificuldades, a gente sente uma paz. A gente sente algo tão gostoso aqui no meio do coração, no meio da nossa alma, que só quem faz, quem tem essa experiência que consegue ver, né? Pense sempre nisso, pense sempre no seu próximo, tá bom? E conhecendo Deus, mais de Deus, ele tem essa particularidade com a gente, né? Ele quer nos ver unidos, ele quer ver o povo crescer, ele quer ver a igreja marchar, a igreja subir para o céu, a igreja crescer com os membros, ter um bom testemunho, que as pessoas quando olharem você na rua falem assim, aquele garoto é diferente, aquela menina é diferente. E não é só porque a gente está carregando a Bíblia debaixo do braço, é porque a gente mostra através do nosso rosto, através do nosso modo de falar, do nosso modo de agir, né? E sempre que alguém precisar da sua ajuda, que estiver apurado ali do seu lado, estenda a mão. Estenda a mão que isso faz parte, né, do agir de Deus na nossa vida. Tá bem? E continuando aqui na nossa lição, nós vemos, né, que Paulo destaca aí essa presença dessa comunhão com os irmãos, e ele fala que o dom de interpretação de línguas é um testemunho claro da necessidade de nos mantermos como corpo de Cristo. Lembra que eu falei para vocês que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo? Afinal de contas, a Bíblia nos aconselha que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Para quem quiser, está escrito lá na sua lição, que é em Romanos 12, 15.
Agora, compreendendo, né? Entendendo o significado da mensagem em línguas. Mas eu te falo, a gente está ouvindo uma língua estranha e a gente pensa assim: ah, ele falou uma frase lá, acho que significa isso, isso, isso. Pera lá, vamos devagar. O dom de interpretação de línguas, ele é diferente de uma tradução, tá bom? Nunca se esqueçam disso, marquem sempre isso daí com vocês. Interpretação de línguas faz parte da mensagem, é algo que Deus quer falar conosco, mas a tradução é você pegar a palavra que é diferente do nosso idioma e traduzi-la. Por exemplo, se eu te falar God, vocês sabem que é Deus. Se eu falar love, vocês sabem que é amor. Então, isso é a tradução da palavra. Interpretação de línguas não é assim. Interpretação de línguas ela vem para manifestar a mensagem de Deus. Então, todas as vezes que vocês tiverem uma dúvida e alguém falar para vocês assim, olha, eu traduzi aquilo que aquela irmã falou. Não, 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 não. Não está certo. A pessoa tem que ter o dom de interpretar aquilo que a outra pessoa falou. Se levantar um profeta no meio do culto, no meio da festividade, de qualquer forma, a pessoa que tiver o dom de interpretar, ela vai trazer algo da mensagem da parte de Deus. Olha que coisa mais linda! É a pessoa com o dom de interpretar. Ah, meninos e meninas, eu acho que vocês vão ficar com vontade de começar a pedir em oração para Deus trazer para vocês essa interpretação de línguas. E isso é muito fantástico. Isso é assim algo, né, maravilhoso. Vai trazer para a vida espiritual de vocês muitas bênçãos. Mas lembre-se, para nós alcançarmos o dom, nós vamos ter que caminhar algumas coisas. Nós não podemos ter atitudes contrárias à palavra de Deus. Nós vamos buscar mais de Deus, orar sempre. Mas espera lá que eu já vou chegar já aí, tá bom? Então não esqueçam, a interpretação traz algo da mensagem de Deus. Ela interpreta, ela não traduz, ok? Beleza? Então está escrito assim, e eu acompanhando aqui a lição, eu vi que o pastor Antônio Gilberto, ele escreveu um livro sobre a doutrina do Espírito Santo. E olha só o que ele fala, que a interpretação de línguas é um dom que manifesta a mensagem verbal sobrenatural pelo Espírito Santo. E também trata-se de uma mensagem, tá bem? Os dons do Espírito Santo estão divididos em alguns grupos. A gente tem ouvido aí falar ao longo do trimestre, muito bem? Para fins de melhorar a compreensão e o seu estudo. Então, todas essas lições que a gente vem acompanhando, elas estão com a finalidade de realmente trazer à nossa vida a situações de compreensão, situações que nós vamos começar a ver diferenças, a ouvir diferente, a prestar uma atenção especial, né? Olha só como é bom nós conhecermos a fundo, com muita propriedade, o que a nossa lição está falando, beleza? Então, o que eu quero dizer com vocês é que a interpretação de línguas ela é um testemunho claro, tá? Da necessidade de nos manter como corpo de Cristo, tá bem? Guardem-se sempre isso. E a ação do Espírito Santo, ela se torna-se uma mensagem acessível. Ela precisa chegar aos nossos ouvidos. É necessário que levante pessoas com essa busca de dom. Amém? E eu conto com vocês, eu acho que vocês vão ficar aí com muita vontade, com uma palavrinha ardendo aí no coração de vocês, e vocês vão começar a dobrar o joelho, a orar e falar com Deus de uma forma mais diferente. Amém? Então, continuando ali. Já cheguei rapidinho aqui, na revisando. Muito bem. Então, vamos fazer esse exercício do revisando, ok? Para ver se a gente aprendeu tudo certo. Qual que é a diferença, então, da tradução e da interpretação? A tradução, ela pega a palavra e traduz. Lembra que eu falei? God, love. Vocês sabem o que significa. Amor, Deus. Mas a interpretação, ela traz a mensagem da parte de Deus através do Espírito Santo.
Olha que bênção. Segundo ponto, em qual grupo o dom de interpretação de línguas está classificado? Lembra que eu falei que é o dom de interpretação de línguas, ele faz parte de um grupo que manifesta a mensagem de Deus e é através dessa interpretação que ela traz edificação, que ela consola, que ela tem objetivos, né? Ela precisa alcançar alguém, mas esse alguém não é eu, é a minha igreja, é todo o corpo de Cristo. Amém? Então, continuando agora no segundo tópico, uma mensagem para a edificação. A lição está falando assim, olha, que a poesia judaica do relato da criação do livro de Gênesis expressa que tudo que Deus fez era muito bom. Segundo ponto, falam que revelam que Deus é a fonte de todo bem. Isso está lá em Tiago, capítulo 1, 16 e 17. Em Salmos também se destaca o que? A bondade de Deus, se exalta a bondade de Deus, afirmando que Deus é bom. E ao destacar a bondade de Deus confirmada nas Escrituras, conforme a gente viu aqui na lição, você pode olhar com mais calma aí na sua também, mas eu tenho certeza que você já deu uma olhada, é ver que somos levados a crer que temos um Deus que transborda atos de bondade e que se relaciona com a sua igreja em busca do bem para todos, que a constituem. Então, Deus está preocupado em trazer o bem para nossas vidas, em oferecer ações de bondade. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. Olha que bênção. E teve só um momento que Jesus falou assim para o Pai, para Deus: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Naquele momento, Jesus estava numa agonia tão forte, mas ele falou: se possível for. Mas ele foi até o fim, ele cumpriu o plano da salvação e ao terceiro dia ele ressuscitou. E breve, muito breve, eu quero que seja breve mesmo, o Senhor virá nos buscar. Então Jesus cumpriu a missão dele. E nós como igreja agora, nesse presente dia, neste momento, agora, nesse domingo, qual que vai ser o seu papel? Qual que vai ser o meu papel? Nós temos o que? Que buscar estar diante de Deus bem certinho, totalmente transformados e principalmente vivendo a palavra de Deus. E para isso, nós temos uma arma muito forte. Nós temos várias armas, mas eu acredito que a mais assim forte de todas mesmo é a oração. Oração é a chave de toda resposta. A oração te traz a confirmação daquilo que você está pedindo diante de Deus. A oração, ela desfaz a bagunça. A oração, ela põe você assim, do que você está bagunçado, ela te traz, no lugar. Ela vai te mostrar o que Deus quer te revelar. Teve muitos momentos na minha vida que eu orei assim erradamente. Eu não sabia direito o que pedir, mas o Senhor Jesus conhecia o meu coração e sabia o que eu estava precisando. E o Espírito Santo trabalhava diante do altar de Deus, falando assim: olha, ela está pedindo isso, 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 mas é assim. Então o Espírito Santo, ele tem um gemido inexprimível por nós. Ele leva ao trono de Deus todas as nossas necessidades. Mas se nós orarmos com o coração num propósito que edifica a vontade de Deus na nossa vida, isso vai ser muito abençoado para nós. O que eu quero dizer com isso? Talvez você esteja me perguntando, mas Juliane, Tia Ju, o que acontece? O que acontece é o seguinte, meninos e meninas, é que o Senhor Jesus quer nos dizer para nós orarmos sabiamente. E que se a gente não sabe como pedir, buscar diante de Deus. Senhor, me ajuda, me ensina como pedir. Teve momentos que eu cheguei a orar por um emprego, eu cheguei a orar pela cura dos meus filhos, eu cheguei a orar até por problema mecânico no meu carro. É uma coisa muito engraçada. É engraçada assim, falando agora, mas naquele momento eu pedi, eu clamei ao Senhor e determinei, falei: Senhor Jesus, toma conta desse problema que está no meu carro. E
E aquilo para mim foi um exercício de fé, foi um exercício de buscar em Deus a minha necessidade, mas principalmente de ver que Deus estava ali operando algo em favor de mim. E principalmente porque Ele sabe da minha necessidade, né? Então, às vezes a gente precisa do carro para trabalhar, para resolver uma coisa. Se a minha saúde tá doente, eu preciso, né, melhorar, preciso cuidar-me melhor, obedecer meu pai e minha mãe quando falar não sai de cabelo molhado, aquelas coisas e tal, né? Menino, não anda de pé no chão. Adianta eu pedir para Deus, falar assim, Senhor, me cura dessa gripe, me cura dessa dor de cabeça. Se eu fiz tudo errado, a gente precisa começar a mudar e a pedir ao Senhor com mais sabedoria e pedir com um coração puro, porque nós somos filhos de Deus. Nós já aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Quem aceitou a Jesus como Salvador aqui? Todos, a maioria, com certeza. E se você é visitante, se você está olhando essa live pela primeira vez, fica aqui o convite para você dobrar o seu joelho e orar a Deus e pedir, Senhor, me arrependo dos meus pecados sim, me arrependo de tudo que eu fiz errado para o meu pai e para minha mãe, me arrependo, me dá um coração novo, uma mente nova, me dá uma boquinha limpa que não fale mais palavrão, porque tudo isso não agrada a Deus. Mas se você fala de coração sincero, o Espírito Santo desce em você, o Senhor sela a tua vida e você começa a viver algo diferente. Olha, é uma bênção. Então vamos dar mais atenção para essa palavra, tá bem? Deus, ele quer nos dar mensagens edificantes. Amém? Então vamos lá no segundo revisando. Qual o propósito do dom de interpretação de línguas? Então, o propósito da interpretação, ela é de fazer a mensagem, trazer a mensagem para que atue de forma coletiva na igreja. Amém? E devemos orar para interpretar as línguas? Sim, devemos. Devemos buscar. Eu confesso sinceramente aqui com a minha pessoa que eu nunca orei por isso. Nunca. E essa lição me fez refletir. Me fez refletir assim, pensando, olha, Senhor, eis-me aqui. Senhor, se for da tua vontade que eu receba este dom, que assim seja. Que o Senhor opere maravilhas através da instrumentalidade da minha vida em favor da igreja. Porque a gente precisa aprender a nos diminuir, né? A mudar as nossas formas de pensar para que o Espírito Santo ache lugar, ache prazer, né? Ache assim, poxa, aquela pessoa mudou, eu vou conceder. Olha, ela está pedindo de coração sincero, então eu vou conceder. Então nós vamos aí conquistar muitas bênçãos diante de Deus e o principal é abençoar as pessoas, é abençoar a igreja no coletivo, é sermos portadores da mensagem do Senhor. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então reflitam, busquem, falem mesmo diante de Deus aquilo que está ardendo no seu coração, aquilo que você precisa que o Senhor fale com vocês. Peça para o Espírito Santo mostrar, Senhor, qual que é o meu dom? Será que o meu dom é de curar, é de falar em profecia, é variedade de línguas, é interpretação de línguas? Comece a orar pedindo ao Senhor para te revelar nesse propósito. Esse é um bom momento para você fazer isso. Eu sei que alguns estão estudando aí online, as atividades, né, estão um pouco dentro, tá tudo dentro de casa, mas com certeza você vai ter mais tempo para se dedicar. Pegue a lição, leia a palavra de Deus, ore, busque ao Senhor. Alguns dias atrás, eu estava orando com a minha mãe aqui em casa e eu senti vontade, assim, eu senti de Deus de orar por toda a situação da minha casa. Então eu pedia para o Senhor visitar meu marido no trabalho, visitar minha irmã. Então orem também nesse sentido. Põe a sua casa nas mãos do Senhor. Põe as suas dificuldades na mão de Jesus e Ele vai te resolver da melhor maneira possível. Você vai ficar até radiante, agradecendo ao Senhor e falando assim, Jesus, por que eu não comecei a orar antes? Por que eu não comecei a buscar
esses dons antes, né? O Senhor vai te usar. Eu tenho certeza disso, que o Senhor quer te usar. Amém? Então vamos lá. Então, dentro desse tópico aqui que devemos orar para interpretação de línguas, sim, com o principal motivo no seu coração. E detalhe, não seja egoísta. Ore pelos à sua volta, ore pelos seus vizinhos, ore pela rua da sua casa, ore pelo bairro que você mora. Ore no coletivo. Jesus vai te mostrar que bênção que é a gente orar no coletivo, tá bem? Outro detalhe. Muitas vezes a gente está lutando contra os nossos interesses, certo? Quer dizer, na verdade, com os nossos próprios interesses, certo? Mas a gente esquece de se preocupar com os que estão ao nosso redor. Foi o que eu acabei de falar agora. Ore pela sua casa, pelos seus vizinhos, ore pela rua que você mora, ore por tudo. Deus vai te revelar algo muito forte. E é um belo exercício para nós estarmos assim mudando, né, dentro de nós, algo que a gente precisa até passar para frente para alguém. Talvez a sua experiência edifique a vida de um colega seu. Talvez o seu amigo de classe da escola, quando voltar às aulas, veja em você algo diferente e pergunte: Ué, o que aconteceu com você nessa pandemia, nessa quarentena? E você vai falar: Eu orei muito a Deus, eu refleti bastante, né, sobre vários assuntos. Eu tenho certeza que vocês vão trocar várias experiências. E se no final das contas ele achar que você, talvez assim, desculpe a palavra, achar que você é um bobão, achar que você é uma bobona, não sei o quê, e sai dando risada, não ri não. Fala assim: Jesus, a sementinha foi lançada, agora é com o Senhor. Se ele tiver que conhecer Jesus através da minha pessoa, que assim seja, tá bom? Então vamos lá. Poxa, eu já cheguei aqui. Nossa, tá tão gostoso falar sobre isso, né? Falar sobre o dom de interpretação de línguas. Eu fui virar a página para continuar e a gente já tá aqui, ó, no quadrinho de curiosidade bíblica. Mas deixa eu falar mais um pouquinho que eu anotei aqui, que eu acho interessante a gente compartilhar. Nós abençoarmos as pessoas, né? Com a instrumentalidade da nossa vida. Nós enxergarmos a necessidade do próximo. Eu tenho certeza que tem amigos e amigas de vocês que têm muitas necessidades, que têm muitas dificuldades, que têm muitas limitações. Às vezes uma amiga ou um amigo pode chegar perto de você e confessar alguma coisa que passa dentro de casa, que sofre, que chora, né? Eu eu acho que aí nesse momento vale a pena assim você orar já por essa pessoa, apresentar ela diante de Deus e falar com o Senhor: Senhor, se o Senhor quer me usar para abençoar esta pessoa, que assim seja. Mas se não for eu a pessoa, que prepare outra. Mas se Jesus quer te usar, fica à vontade. Deixe-se o ser usado por Deus. Amém? Então, lembre sempre disso. O propósito de interpretação de línguas é edificar a igreja num coletivo. Vamos ler Romanos 8:26 antes da gente encerrar, que esse versículo é muito bom. Olha lá, vamos lá. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Diz assim, ó: E de maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o que ama, mas o que ama o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lembra que eu falei para vocês, né? Eu tô um pouco com a vista assim embaralhada, até tô com a luz aqui bem forte para ajudar, mas eu me enrosquei aqui, me perdoem, viu? Vou repetir. E da mesma maneira também o Espírito Santo, o Espírito ajuda a nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o que eu quero dizer com esse versículo aqui que ele falou comigo? Se o Espírito Santo geme por nós, né? Porque nós temos essas dificuldades, essas fraquezas, por que não nós
ajudarmos e orarmos pelos nossos próximos, pelas pessoas próximas da gente. Então fica aí a dica para vocês entenderem que é importante interpretar as línguas, que vocês possam se dispor diante de Deus, se dispor nas mãos do Senhor para serem usados, que vocês falem diante de Deus as suas necessidades e que se tiver algo que impeça o agir de Deus na vida de vocês, que vocês a partir de hoje coloquem a vida diante do altar e falem: Senhor, tudo que estiver me atrapalhando do Senhor agir na minha vida, que seja quebrado agora, em nome de Jesus, que seja que caia por terra, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai te visitar. Ele já te visitou, porque Ele te conhece, Ele sabe que você precisa. Mas Ele quer ouvir você falar, Ele quer ouvir você derramar lágrimas, Ele quer ver você alegre, feliz e radiante diante de Deus. Mas Ele não quer te ver triste, magoado, porque a nossa alegria vem do Senhor Jesus. A nossa vida pertence a Deus e o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, porque ele já foi derrotado, entendeu? Então, guarde essa palavra, busque mais do Senhor Jesus. Ele quer te abençoar, Ele quer te usar. Mais que tudo, Ele quer te usar. E esse é o momento propício para nós nos colocarmos diante de Deus como soldados valentes, como mulheres profetas, como mulheres que vão estar à frente de muitas coisas piores, mas nós vamos estar o quê? Com os pés firmes na rocha, com os pés firmes em Jesus, com o nosso coração, com a palavra de Deus gravada aqui dentro, né? Que tudo que nós tivermos lido aqui, nesta lição, nesse trimestre, seja gravado em nosso coração. Amém? Esse é o meu desejo para vocês. Essa é a lição 11. Eu quero dizer que foi muito bom dessa vez, foi muito gratificante falar sobre esse tema tão abençoado, tão rico e tão especial, que você, a partir de agora, busque o seu dom. E eu desejo para você que seja interpretação de línguas, porque nós precisamos ouvir a mensagem de Deus. E eu quero ouvir da boca de um adolescente, de um pré-adolescente, essas bênçãos, né? Essa interpretação. Amém? Então, fica aqui o meu abraço, o meu beijo para todos vocês. Se vocês precisarem de mim, meu contato fica aí, né? O 11 96419 2019, pode me ligar, a gente conversa, bate um papo. E eu também sou líder aí dos adolescentes da igreja, do Caçula. Então, assim, o que vocês precisarem de mim, eu tô à disposição, tá bom, meninos, meninas? Uma ótima semana abençoada para a vida de vocês, para suas famílias, para os seus pais, para os seus irmãos, que venha logo, né, a nossa comunhão aí na nossa igreja local, para que tudo volte ao normal. Amém? Então, conto com vocês aí, para que daqui de hoje em diante vocês comecem a solicitar diante de Deus a interpretação de línguas, tá bom? Um beijo, paz do Senhor. Fiquem com todos, né? Com a paz do Senhor Jesus e que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima, viu? Deus abençoe.